Boa noite, irmãos. A nossa meditação de hoje será em Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 6. Nós iremos meditar versículos 9 e 10. A última vez que meditamos nesse texto, meditamos dos versículos 6 a 8, onde o apóstolo Paulo fala sobre um ganho pela piedade, né? A piedade com contentamento, ele coloca aqui como sendo um grande ganho, um ganho para o cristão, para o crente, e isso está vinculado a uma perspectiva das coisas eternas, de que nós estamos aqui de passagem, né? De tudo, que todas as coisas passam, mas aquilo que nós fazemos para o Senhor, não. Tudo vai passar, mas somente o que fazemos para o Senhor é que permanece. Então, nesse pensamento, ele continua exortando aqueles irmãos, mostrando sobre a questão do amor ao dinheiro, do desejo de querer ficar ricos, né? Que é o que ele trata nesses dois versículos. Ele mostra aqui qual que seria o resultado disso, né? O resultado disso é um engano. A pessoa se coloca em uma situação de engano, fica enganada, achando que aquela circunstância que o dinheiro, as riquezas o colocou, são boas, são vai durar para sempre aquilo, né? Muitos pensam assim. Mas ele mostra que esse desejo leva à destruição, leva ao desvio de muitos da fé. O apóstolo ele trata esses três pontos aqui nesses dois versículos, né? É como se ele repetisse o versículo, desse ênfase nos assuntos quando ele fala o versículo 9 e o versículo 10. Ele fala das duas coisas, né? O desejo pelo dinheiro, no versículo 9, como ele fala assim, mas os que querem ser ricos, no versículo 10, porque o amor ao dinheiro são as mesmas coisas, né? Aqueles que querem ser ricos e aqueles que amam o dinheiro, são coisas equivalentes. Esses se prendem, né, no laço, eles sim, são enganados, né? Tem aqui, nós podemos entender como caem em tentação e em laço, versículo 9. No versículo 10 fala que toda espécie de males, nessa cobiça alguns se desviaram da fé. E aí fala no versículo 10, traspassaram a si mesmo com muitas dores. No versículo 9, submergem os homens na perdição e ruína. Então, nós vemos que ele fala os mesmos assuntos, só que usando palavras diferentes, né? Versículo 9 versículo 10. Bom, este é o assunto que nós iremos tratar aqui, desses dois versículos, sobre a questão, como ele bem destaca, né? No versículo 10 é chave, né? O amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Nessa cobiça, alguns se desviam da fé e se traspassaram a si, se desviaram, corrigindo, tá? Desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Alguns já comentam, né, de antemão, mas é o amor ao dinheiro, não o dinheiro em si. Nós às vezes somos bem rápidos para dizer isso, né? Corrigir as pessoas. Não, não é o dinheiro que é a raiz de todo mal, mas o amor ao dinheiro. Mas, irmãos, nunca devemos esquecer o perigo que o dinheiro pode ser. Apesar dele ser neutro, né? Mas é perigoso. Em que sentido é perigoso? Eu vou fazer aqui um exemplo, uma ilustração. A arma carregada ela é neutra. Se você deixa ela no local parada, ela é neutra, não vai fazer mal a ninguém. Correto? Ela não mata ninguém se ela estiver carregada, parada em um local, se ninguém tocar nela. Mas esse é o problema. Uma arma carregada e o dinheiro são usados por pecadores, como eu,
você. Todos nós somos pecadores. E nós podemos usar tanto uma arma carregada como o dinheiro. Ambos são, nós podemos dizer assim, que ambos são úteis em determinada situação. Se nós estivermos perante um perigo, né, um leão para nos devorar, uma arma carregada em nossas mãos, sabendo usar, será muito útil, né? Necessário, digo, que a gente possa fazer algo para nos proteger. O dinheiro também, ele sendo bem usado, ele também é muito útil, muito necessário. Então, nós nunca devemos dizer que não há um perigo no dinheiro. Há um perigo, há um risco. Por quê? Porque ele está na mãos de homens e mulheres pecadores, pessoas pecadoras, que podem usar mal, que podem sentir desejos. A falta, irmãos, daquilo que o apóstolo falou nos versículos anteriores, né, que nós acabamos de passar por cima aqui, relatar um pouco rapidamente, a falta de contentamento pode nos levar a amar o dinheiro, a desejar ser ricos, a desejar as riquezas, quando nós não estamos contentes com o que Deus nos dá, com o que Deus já nos tem dado. Então, isso é um fato. Então, devemos ter cuidado. Então, o apóstolo Paulo, como eu disse, ele dividiu aqui praticamente esses dois versículos em 3 assuntos, né? Quando ele fala assim, mas os que querem ser ricos caem em tentação, e no versículo 10, versículo 9. No versículo 10 ele fala assim, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Ele está praticamente falando sobre o desejo de ter dinheiro, né? O amor, o desejo pelas riquezas. Isso é a raiz de toda espécie de males. É bom nós também termos em mente de que quando o apóstolo Paulo, né, fala que o amor ao dinheiro, né, isso não significa o amor ao dinheiro, a querer ser rico, não significa que quer usufruir de coisas que Deus nos dá, além do necessário, porque muitas das vezes tem muitos irmãos, né, tanto na história bíblica como extra-bíblica, como nos dias de hoje que nós conhecemos, muitos irmãos que Deus tem abençoado grandemente, e eles têm mais do que o necessário. Então, significa que seria pecado esses irmãos usufruir dessas coisas as quais eles têm? Não, de forma alguma. Não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo, pelo contrário. Ele fala no versículo 17, ele nos mostra que todas essas coisas a mais que é Deus que nos dá. E Deus nos dá para que nós possamos desfrutar, gozar dessas coisas. Versículo 17. Ele fala assim, manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus. Aí ele fala que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Então, Paulo está dizendo, olha, vocês ricos, é Deus que dá tudo o que vocês têm. Então, põe a sua confiança em Deus, que nos dá todas essas coisas para nós gozarmos delas. Então, se Deus nos dá, é para que nós venhamos a gozar. Isso não é pecado, gozarmos de algo além daquilo que é necessário, né? Aquilo que Deus nos deu, nós devemos gozar disso. Então, não é isso que o apóstolo Paulo está tratando no nosso versículo, né? Não é esse entendimento de que, se eu estou comendo ou usufruindo daquilo que é necessário, então estou pecando. Não, não é esse o entendimento, tá? Quando ele fala o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, né? Ele está dando uma ênfase, é claro, aqui, né? Raiz de toda espécie de mal. Nós devemos entender que o amor ao dinheiro é ele que causa todos os males. Não, ele causa muitos males, mas não é a raiz de todos os males. Tem muitos outros males que são causados, que têm como raiz outras coisas, não o dinheiro.
né? O próprio coração do homem, mas não o dinheiro. É uma ênfase que o apóstolo está dando aqui a isso, mas é claro, né, fica bem claro que, sendo a raiz, né, se nós plantamos esta raiz, essa semente, né, vamos aqui ter uma ideia de uma planta. Se nós plantamos essa semente e ali ela gera a raiz, ela vai, como o apóstolo fala, tudo que vai sair daquilo, ele está dizendo que vai ser vários frutos, frutos diversos, né? Porque toda sorte de mal vai vir, mas parte de uma só raiz, ou seja, é pecado. Tudo que sai daquilo é pecado. Tudo que possa vir do amor ao dinheiro é pecado. É isso que eu posso estar dizendo. Tudo que possa vir daí é pecado. Né? Vai vir um fruto ruim, não um fruto agradável. E, irmãos, é interessante porque se nós tivermos um entendimento assim, nós levarmos para esse entendimento, tudo que nós lançamos para plantar, nós vamos colher aquilo que nós lançamos. Se nós lançarmos aqui uma semente de abóbora, não espere colher morangos. Você não vai colher morangos. Você vai colher abóboras. Isso é fato. Nós não escolhemos a fruta quando nós lançamos a semente. É naquele momento que se escolhe o que vai querer. Depois que lançou, não podemos mais escolher. Depois que nós lançamos a raiz, nós não temos mais poder para determinar os frutos que dali vai surgir. Irmãos, para quem planta sabe mais do que eu, mas tem muitas ervas daninhas que elas simplesmente têm suas raízes, elas vão tão profundas que essas raízes são capazes de sustentar uma árvore, de tão profundas, de tão extensas que elas se tornam. Então imagina, o pecado nas nossas vidas é dessa forma. Se ele entra como raiz e se estende em todas as nossas vidas, irmãos, dificilmente vai conseguir ser arrancado. Quando nós abrimos os nossos olhos, nós provavelmente estaremos na mesma condição dessas pessoas ao qual o apóstolo descreve aqui, se desviando da fé, traspassado com muitas dores, né? Submergindo na perdição e ruína. Então devemos ter cuidado com aquilo que nós, desculpe, aquilo pelo qual nós plantamos. Muitas vezes, irmãos, o desejo pela riqueza, ela decorre do orgulho. Por quê? Porque muitas das vezes nós queremos mostrar algo para as pessoas. O orgulho nos leva a isso. Nos leva a querer mostrar algo para as pessoas. Nós queremos dinheiro, nós queremos ser ricos porque o dinheiro ele pode muitas das vezes nos proporcionar mostrar para as pessoas que nós somos maiores, nós somos melhores, nós somos especiais porque nós temos dinheiro, porque nós somos ricos. Muitas pessoas são assim, muitas pessoas se comportam assim. E isso nada mais é do que o próprio orgulho, o orgulho que há nas pessoas, o orgulho que há em nós. Talvez nós não tenhamos dinheiro, né? Mas orgulho nós temos. Isso faz parte da nossa natureza pecaminosa. Todos nós somos orgulhosos. Isso significa, irmãos, que todos nós podemos cometer o pecado de desejar o dinheiro, de amar o dinheiro. Porque nós queremos mostrar algo que nós não somos. Né? E o dinheiro, muitas das vezes, proporciona isso facilmente. Tendo essa noção, irmãos, de que o dinheiro ele é a raiz de todos os males, nós podemos fazer um comparativo com os 10 mandamentos, e para termos uma noção, e ali nós teremos uma noção de que realmente o dinheiro ele faz com que nós
nós venhamos a cometer vários pecados, quebrar vários mandamentos do Senhor. Como, por exemplo, lá em Êxodo capítulo 20, versículos 3 a 17, lá fala assim: não terás outros deuses diante de mim. Esse é o primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Lá está escrito assim. Aí Jesus disse: não podeis servir a Deus e a Mamon. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Porque ou Deus é o nosso Deus, ou o dinheiro é o nosso Deus. Então, se nós amamos o dinheiro, nós não amamos a Deus. Se o dinheiro é o nosso Senhor, Deus não é o nosso Senhor. Então, nós quebramos o mandamento do Senhor quando nós amamos o dinheiro, quando nós desejamos, né, buscamos ser ricos. O outro mandamento, né, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhante do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Bom, nós vimos em Colossenses capítulo 3, né, que há um entendimento mais contextual em relação à ganância, que equivale à idolatria, mas nós sabemos que existe a ganância por dinheiro, por riquezas. E se nós concluirmos que a ganância que é aplicada à riqueza, ela equivale à idolatria. Se a pessoa tem uma ganância, um desejo pelo dinheiro, ela pode sim estar idolatrando aquela questão, o dinheiro, a riqueza na sua vida, né? Tem o outro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Quantas pessoas, né, irmãos, nós ouvimos falar de que praguejaram, de que reclamaram, murmuraram contra Deus porque perderam dinheiros, né? Quantas pessoas se comportaram mais ou menos igual a mulher de Ló? Quando perdeu, né, tudo que tinha ali, claro que tem a questão dos filhos, mas tudo o que tinha, ela perdeu e praguejou, dizendo para Ló, para Jó: amaldiçoa teu Deus, morre. Muitas são as pessoas que praguejam, muitas são as pessoas que reclamam, que murmuram contra Deus quando perdem dinheiro, quando perdem alguma coisa material, algum bem material. Então, quando amamos o dinheiro, quando nós desejamos as riquezas, é isso que pode acontecer. Nós murmurarmos contra Deus, nós reclamarmos. Versículo 8: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Bom, nós não guardamos o sábado, mas nós temos um dia pelo qual nós dedicamos ao Senhor. Nós servimos ao Senhor no domingo, geralmente nós fazemos isso. Eu não estou aqui para falar contra aqueles irmãos que trabalham no domingo, têm suas obrigações no domingo, mas contra aquele que não tem tempo nenhum para Deus. Eu também não adianta eu vir no domingo ou na quarta-feira aqui se o meu coração não está aqui, nem a minha mente. Eu preciso buscar o Senhor algum dia da minha vida. É claro que quando isso acontece nas nossas vidas, nós não ficamos contentes com o fato de não podermos fazer parte do culto nos domingos ou dos cultos na quarta-feira. Isso incomoda e a gente acaba buscando uma forma de que isso cesse e possamos participar dos cultos, dos trabalhos normalmente. Muitas são as pessoas pelas quais não tem tempo para buscar o Senhor, porque a sua ocupação é buscar o dinheiro, é buscar as riquezas. Lembrando, buscar riquezas, amar essas coisas. E isso leva até a não ter tempo para o Senhor. Não ter tempo, que eu falo, não é somente vir à igreja, né? Às vezes fica o pensamento, vou repetir aqui, tá? Reforçando. O buscar o Senhor não significa, não é sinônimo de vir à igreja. Que às vezes a gente pode vir à igreja e não buscar o Senhor. Buscar o Senhor é todos os dias. Onde nós estivermos, o que estivermos fazendo,
nós devemos estar fazendo como para o Senhor, buscando ao Senhor, servir ao Senhor, fazer a vontade dele. Então não se resume a estar aqui. As pessoas simplesmente que amam o dinheiro, elas não têm tempo para Deus porque elas não pensam em outra coisa a não ser no dinheiro, a não ser nas riquezas, a não ser nas coisas materiais desta vida. Elas buscam o luxo para gastar para si mesmas. Uma outra coisa, versículo 12, né? Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Bom, na Bíblia tem lá o exemplo dos fariseus, né? Que inventavam algumas cerimônias para não honrar os pais, né? Então consagravam o corban, uma coisa assim, para não ofertar ao Senhor. Mas, infelizmente, hoje, nos nossos dias, nós sabemos de muitas pessoas as quais simplesmente elas matam seus pais por causa do dinheiro. Já houve muitos fatos de pessoas que mataram os pais porque elas estavam interessadas na herança dos pais. E isso, infelizmente, é comum. Pessoas, dos pais, dos avós, ela não importa quem seja o parente. O que importa para ela é o dinheiro. Então, isso, infelizmente, tem se tornado muito comum. E a raiz disso é o amor ao dinheiro, é querer ter dinheiro, querer ter riquezas. Um outro que fala aqui, né, versículo 13, não matarás. Quantas vezes o assassinato ele é motivado pelo dinheiro? Pessoas que recebem para matar e pessoas que pagam porque estão interessadas em dinheiro, para dinheiro, né? Por isso mandam matar alguém. Então isso com certeza acontece constantemente. Não adulterarás. Antigamente era muito comum mulheres irem atrás de homens casados porque simplesmente estavam interessados no seu dinheiro. Hoje, o que é comum é mulheres fazerem isso e homens também fazerem isso. As mulheres não deixaram de fazer isso, as mulheres continuam fazendo isso. Hoje é muito comum homens também fazerem isso, atrás de mulheres que têm riquezas, que têm dinheiro ou interesse em seus dinheiros. Então é muito comum e isso leva ao adultério. As pessoas adulteram porque simplesmente estão interessadas em dinheiro. Não furtarás. Nós sabemos que muito furto, muitos ilícitos acontecem, né? Muitas fraudes, enganos, tudo isso acontece porque as pessoas estão interessadas no dinheiro. As pessoas querem o dinheiro, elas amam o dinheiro, elas querem se tornar ricas, então elas enganam. Elas enganam facilmente. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Quantas pessoas simplesmente mentem, né, falam mal de alguém por causa do dinheiro, né? Isso acontece muito na área de trabalho. As pessoas simplesmente mentem para poder subir de cargo, para poder ser promovidas, levantam falsas acusações contra outras pessoas com esse interesse. Então, isso é muito comum. Aí no versículo 17, quando ele fala assim, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Nós poderíamos dizer que aqui seria a raiz de todos os outros pecados pelos quais cometer, né? O homem comete a cobiça, como o próprio apóstolo fala assim, e nessa cobiça, né? No versículo 10, na metade do versículo, né? E nessa cobiça alguns se desviaram da fé. Qual cobiça? O amor ao dinheiro. O desejo pelo dinheiro. Essa cobiça fez com que muitos se traspassassem a si mesmos com muitas dores. Então nós vemos, irmãos, que essa raiz que é o amor ao dinheiro, realmente nos leva a cometer muitos males, muitos pecados. Nós vimos aqui um exemplo, citando aqui os 10 mandamentos. E isso é só um exemplo. Nós poderíamos citar muitos outros pecados que o homem comete por causa do amor ao dinheiro, do desejar ser rico. E aqui o apóstolo cita, né, no versículos
versículo 9, quando ele fala assim: e os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, em muitas concupiscências. Aí no versículo 10 ele fala: e nessa cobiça alguns se desviaram da fé. Então aqui fica o engano, né? O engano nada mais é que a pessoa está numa situação onde ela acha que é boa, mas na verdade aquela situação ela é ruim e o dinheiro proporciona isso. As pessoas acham que é uma circunstância boa que ela está, porque o dinheiro faz isso, né? Todo aquele glamour, todas as coisas vindo, né, muito facilmente, mas aquilo é um engano que Satanás tem usado muito na vida das pessoas para que essas pessoas se iludam, né? E quando o apóstolo fala assim, essas pessoas elas caem em tentação e em laço, em muitas concupiscências. Esse termo laço, irmãos, é justamente para algo assim que pega de surpresa. As pessoas é um mal que vem sorrateiramente. Não é algo que acontece assim, a gente é pego, a gente está sabendo que vai acontecer, não. O dinheiro, esse amor ao dinheiro, ele vem de forma sorrateira. Esse desejo, ele pode vir de forma sutil. Às vezes a gente nem perceber. Quando a gente abre os olhos, nós estamos no laço. Nós caímos na armadilha e não tem mais para onde ir a não ser sofrer as consequências disso. É como um animal, né? Está andando ali, né? Despreocupadamente, até pisando nos galhos para se alimentar, até descobrir que aqueles galhos, aquele arbusto que ele está comendo, ele está tampando um buraco. E ele cai nesse buraco, nesse abismo, e não consegue sair mais. Então, é mais ou menos isso, né? Se a gente não ter cuidado, nós estamos ali em um belo arbusto, nos alimentando dele, né? Com muitas riquezas, muito próspero, não sabendo que aquele arbusto está tampando um abismo e que a gente vai cair nele. Então, aí ele cita também, né, no versículo 10, e alguns se desviaram da fé. Quando a gente já ouviu, já usou bastante, desviaram, já falou bastante de se perder, né, tá perdido, né? Aí fulano se perdeu, ele não está mais com a gente. Você já viu alguém se perder porque quis se perder? Ah, eu quero me perder. E vai por aí sem rumo, e simplesmente se perde? Não, não é assim, irmãos. Geralmente as pessoas se perdem sem querer. Elas não querem se perder. Mas elas pegam caminhos que parecem ser certos, parecem ser bons, mas o seu final não. O seu final, como o provérbio fala, é de morte. Há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o seu fim é de morte. Então, às vezes, a gente pega caminhos achando que estamos pegando atalhos, bons atalhos, mas no final são ruins. Às vezes, a gente pega esse caminho achando que ele vai nos levar à felicidade rapidamente, mas no final nós percebemos que não traz felicidade. Porque o dinheiro ele não traz felicidade, irmãos. Essa é a grande verdade. O dinheiro ele não traz felicidade. Li algumas frases, elas são bem interessantes, falam sobre isso, né? Deixa eu ver se eu encontro aqui. Talvez os irmãos já até ouviram essas frases também, ou algumas delas. Fala assim, o dinheiro, ele pode comprar uma cama, né, uma cama bonitona, mas ele não compra o sono. Muitas pessoas podem ter uma cama gigantesca, muito boa, confortável, mas não ter sono, não conseguir dormir. Né?
Uma cama. O dinheiro, ele pode comprar muitos livros, mas não o cérebro. Nós temos conhecimento de pessoas pelas quais os seus cérebros já não correspondem mais. Não há o que o dinheiro possa fazer em relação a isso. Tem pessoas, o dinheiro pode comprar muita comida, mas às vezes não pode comprar o apetite, vontade de comer. O dinheiro, ele pode trazer roupas finas, mas não a beleza. Você já viu algumas pessoas que simplesmente não estão conformadas consigo mesmas e começam a mexer como ficam piores do que antes? Ou seja, o dinheiro não traz isso, ela não traz beleza. Por mais que a pessoa se esforce. O dinheiro, ele pode trazer uma casa muito grande, muito bonita, mas ele não traz um lar. Um lar cristão, um lar que serve ao Senhor, um lar mesmo. O dinheiro pode trazer remédios, mas ele não vai trazer saúde, porque as pessoas simplesmente elas morrem. Se o dinheiro pudesse, se os remédios pudessem sarar as pessoas, os ricos não morreriam. Eles estariam vivos aí. Somente os pobres morreriam porque não pode comprar remédio. Mais duas frases aqui. O dinheiro pode trazer diversões, mas não traz a felicidade. O dinheiro pode comprar passaporte para todos os lugares do mundo, menos para o céu. Então, irmãos, o dinheiro ele realmente não traz uma verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade ela está em Cristo Jesus. E o interessante é que Cristo Jesus, quando ele fala sobre aos seus discípulos que o seguem, o que devem fazer, ele diz assim: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la, mas quem perder a sua vida por minha causa, esse é o que a salvará. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Quando nós nos achegamos a Cristo, irmãos, uma das primeiras coisas que nós fazemos é abrir mão de nós mesmos. A deixar de amar, que eu falo assim, a nos colocar como primícias nas nossas vidas. Esse é um dos passos para nós não amarmos o dinheiro, não desejarmos coisas grandes. Porque quando nós deixamos de olhar para nós, passamos a olhar para Cristo, nós passamos a ter contentamento com as coisas que Deus tem nos dado. Então, o passo que nós tomamos quando nós nos achegamos a Cristo é justamente esse: deixar de olhar para nós mesmos, deixar de amar as nossas vidas e amar a Deus, amar a Cristo. Quando nós amamos, olhamos muito para nós amamos o dinheiro. Quando nós olhamos muito para nós desejamos as riquezas, e é isso que acontece. Quando nós buscamos a Cristo, nós buscamos a verdadeira felicidade, que não está condicionada às coisas deste mundo. A verdadeira felicidade que não está presa às circunstâncias desta vida. Nós podemos estar com saúde ou não, nós estamos felizes porque nós estamos em Cristo. Podemos estar com dinheiro ou não. Podemos dizer como Paulo, tudo posso naquele que me fortalece. Podemos estar felizes, irmãos, sem dinheiro algum. Porque a felicidade, ela se encontra no Senhor. E aí o apóstolo fala sobre a questão da destruição, né? No versículo 9,
ele fala que submergem os homens em perdição e ruína. Quando nós pensamos na questão de ser submerso, nós pensamos logo em um barco, né? Navio, Titanic, né? Sendo submerso no mar. Um bom exemplo para nós entendermos aqui é aquele episódio onde os apóstolos estão pescando, Jesus entra no barco, Jesus fala com eles para lançar as redes em um determinado ponto, e eles trazem muito peixe, e aquele barco ele fica a pique, né? Ele fica prestes a afundar, a submergir, com muito peixe, ou seja, um barco bem próspero, porque ele estava trazendo muito peixe. Um barco de pescador cheio de peixe, ele estava bem próximo. Então ele teve que chamar outro barco para poder pegar peixes também, senão eles iam afundar. Então, irmãos, um barco, quando ele está com bastante peixe, bem carregado, ele pode ficar tranquilamente em uma água tranquila. Redundância aqui, né? Ele pode navegar bem em uma água tranquila, mas se qualquer tempestade que vir, aquele barco vai afundar. Qualquer vento que der, aquele barco vai afundar, com toda aquela prosperidade que ele tem. A riqueza é isso, irmãos. Muitas pessoas são ricas e elas estão indo bem, porque o mar está calmo. Mas qualquer tempestade ou qualquer crise que aconteça, se ela perde qualquer valor daquela riqueza que ela tem, ela simplesmente se perde. Ela se submerge, ela afunda. Porque toda a sua base, toda a, o seu coração, a sua vida está voltada àquilo. Então ela não está preparada para perder aquelas coisas. Muitas são as pessoas que se submergem, né? Que submergem na perdição e na ruína por causa do dinheiro. Um outro ponto que ele fala, né? Traspasaram a si mesmos. Versículo 10, trapassaram a si mesmo com muitas dores. Essa questão, o entendimento por esse traspassaram, é o mesmo. Jesus foi traspassado por uma lança. Eu li um comentário que falava que Satanás nos traspassa com o seu espeto e nos rola, né? Na sua churrasqueira. Esse foi o comentário que eu li. Quando nós nos deixamos levar pelo amor à riqueza. Porque realmente, irmãos, esse é o mal pelo qual o diabo usa e tem laçado muitas pessoas. E com isso ele lança na vida dessas pessoas muitos tormentos, muitos sofrimentos, muitas dores, como fala o versículo 10, né? Essas pessoas são traspassadas e assim vem muitas dores em suas vidas. Irmãos, o entendimento para esse versículo é aquele da parábola do semeador que Jesus cita. Jesus fala ali de 3 sementes, onde na verdade são 4, né? Mas eu queria fazer menção sobre 3, que é a que cai entre os arbustos, e a que cai entre as rochas, e a que cai na boa terra. Nós percebemos que aquelas que caem entre as pedras e entre os espinhos, as coisas desta vida é que sufocam aquelas sementes. O amor, o dinheiro, né, as preocupações com as coisas desta vida sufocam aquela semente e elas não dão fruto. Somente dá fruto aquela que é lançada na boa terra. Essa produz fruto. E o meu entendimento para aquele contexto, para aquela parábola, é de que a fé verdadeira se encontra somente na semente que foi lançada na boa terra, que perseverou, que deu fruto. Essa é uma fé verdadeira.
as outras sementes, elas professaram uma fé em Cristo. Elas professaram crer em Cristo, mas quando chegou as dificuldades, quando chegou os problemas, logo sumiram, logo se desviaram, como o apóstolo Paulo, se desviaram da fé. Ou seja, eles não tinham uma fé genuína, uma fé verdadeira. Irmãos, nós devemos ter cuidado de pensar assim, bom, eu não sou rico, então isso não se aplica a mim. O apóstolo Paulo não está falando aqui, olha, vocês ricos, cuidado. Porque o amor às riquezas, né, é a raiz de todos os males. Não é isso que ele está falando. Ele está falando assim, aqueles que desejam ser ricos. Versículo 9. Ele está falando para pobres mesmo. Porque a verdade é que muitos pobres desejam mais o dinheiro do que muitos ricos. Alguns ricos simplesmente não desejam tanto dinheiro assim, como alguns pobres. Então isso se aplica a nós, sim. Nós podemos desejar o dinheiro além, né? Desejar o dinheiro, né? Nós devemos, na verdade, devemos desejar de forma alguma o dinheiro. Devemos ter aquilo que Deus nos dá, mas desejar, como ele coloca aqui, amar o dinheiro, isso nunca, isso é pecado, isso é um mal nas nossas vidas. Devemos lutar para que essas coisas não aconteçam conosco, devemos estar atentos. Não significa que nós não temos dinheiro, que nós não venhamos a desejar e amar o dinheiro. Então, que Deus nos ajude a estarmos sempre contentes, tendo o grande ganho, como o apóstolo Paulo fala, que grande ganho, que é a piedade com contentamento. Estamos nos dedicando ao Senhor, contentes com aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, porque foi isso que aconteceu na vida daqueles homens que viveram na Bíblia, muitos homens que viveram nós sabemos de suas vidas que não estão escritas na Bíblia, muitos que vivem hoje, nós percebemos que vivem contentes com o que têm, porque tem uma vida piedosa, uma vida dedicada ao Senhor. Sua perspectiva não está nas coisas desta vida, sua perspectiva está nas coisas eternas, nas coisas por vir. Deus abençoe a sua palavra. Muito obrigado, irmãos, pela atenção.